Pense por um instante. Quantas vezes, ao longo de um único dia, uma máscara é colocada? Uma para o trabalho, outra para os amigos, uma diferente para a família e, claro, aquela para as redes sociais. É uma dança constante para se encaixar, para agradar, para ser exatamente aquilo que esperam de nós. Mas e no silêncio? Quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam, uma pergunta ecoa: quem sou eu, de verdade, quando não há ninguém olhando? Essa busca, essa sede por autenticidade, ela não é uma invenção de hoje. A filosofia, em especial a existencialista, mergulhou fundo nisso. Ela nos mostra que a maior de todas as prisões não tem muros de pedra. Ela é interna. É a prisão de não ser quem se é de verdade. E hoje a nossa jornada é justamente por essa filosofia que nos faz um convite para parar de fingir e finalmente encontrar a nossa própria essência. Então vamos começar por aí, por essa imagem tão poderosa, a prisão das máscaras. Uma prisão que na maioria das vezes nós mesmos construímos tijolo por tijolo. A gente aprende a interpretar papéis desde muito cedo, não é? Somos ensinados a ser o bom filho, o aluno aplicado, mais tarde o profissional competente, o amigo sempre divertido. Esses papéis são como roupas que a gente veste para se movimentar no mundo social. Mas o perigo, o verdadeiro perigo, é quando essa roupa gruda na pele, quando o papel se torna a única coisa que a gente acha que é. E aí, a linha que separa o personagem de quem realmente somos vai ficando borrada, cada vez mais fina. Até que um dia, a gente se olha no espelho e simplesmente não reconhece mais a pessoa que nos encara de volta. Para nos guiar nessa jornada de volta para casa, de volta para nós mesmos, vamos buscar a sabedoria de quem passou a vida inteira explorando essas questões. Os filósofos. O filósofo Jean-Paul Sartre, por exemplo, deu um nome para essa autoilusão: má fé. Sabe o que é isso? É o ato de mentir para si mesmo. É quando a gente nega a nossa própria liberdade, quando nos tratamos como um objeto sem escolha. É o que acontece toda vez que se diz: eu não tenho outra opção, ou eu sou assim mesmo. É uma fuga da imensa e às vezes assustadora responsabilidade de poder escolher quem ser a cada momento. Sartre nos mostra essa diferença de um jeito muito claro. Existe o ser em si. São as coisas que simplesmente são. Pensa numa rocha. Ela é estática, ela não escolhe ser uma rocha. E existe o ser para si, que somos nós, os seres humanos, conscientes, dinâmicos, livres, sempre nos projetando em direção a um futuro. Ser autêntico para Sartre é justamente abraçar essa liberdade radical. É entender que não somos definidos pelo passado, mas pelas escolhas que fazemos agora. Aí vem outro gigante, Friedrich Nietzsche, e nos fala sobre coragem. Para ele, ser autêntico era ter a ousadia de abandonar a moral de rebanho, sabe? Deixar de lado os valores prontos que a sociedade nos entrega e ter a coragem de criar os próprios valores. E essa força vem do que ele chamou de vontade de potência. É um impulso que vem de dentro para se superar. E veja bem, não é egoísmo, é a força de quem decide esculpir o próprio destino. Mas essa recusa em ser o escultor da própria vida, em forjar o próprio caminho, isso tem um custo muito alto. Viver uma vida que não é sua é como viver em uma casa vazia. Gera um vazio por dentro, vem aquela necessidade constante de aprovação, aquele medo terrível de, a qualquer momento, alguém descobrir que tudo é uma fraude. A ansiedade de manter a fachada, isso tudo cobra um preço altíssimo. Pode-se ter todo o sucesso do mundo, mas se não houver um alinhamento com a verdade interior, a insatisfação e a angústia vão ser companheiras constantes. Mas, felizmente, no meio dessa escuridão, a filosofia também acende uma luz. Ela nos aponta uma saída. Existe um caminho de volta, um caminho em direção à verdade. Esse caminho sempre começa com o primeiro passo: autoconsciência. Aquele antigo e poderoso chamado "conhece-te a ti mesmo". O que se quer de verdade, o que se valoriza de verdade. E o segundo passo, tão crucial quanto o primeiro, é a coragem. A coragem de bancar essa verdade, de enfrentar o julgamento dos outros, de se permitir ser vulnerável e de viver alinhado com o que se descobriu, mesmo que isso signifique nadar contra a maré. Ok, isso soa muito bonito, mas como isso se parece no dia a dia? Como a gente coloca essa jornada em prática de verdade? A transformação não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Ela começa nos pequenos gestos. Começa quando se diz um não que precisa ser dito.
Quando se compartilha uma opinião diferente, com respeito, mas com firmeza. Quando se decide vestir algo simplesmente porque se gosta, e não porque é o esperado. Ou quando se dedica tempo a um hobby que se ama de verdade, e não um que sirva apenas para impressionar os outros. Pense nisso. Cada pequena escolha autêntica é um tijolo. Um tijolo que a gente coloca na construção do nosso verdadeiro eu. É um ato de autoafirmação, um ato de liberdade que pouco a pouco reconstrói a identidade que havia se perdido. Ser autêntico não é o caminho mais fácil. Na verdade, talvez seja o mais desafiador de todos, mas sem dúvida é o mais recompensador. A filosofia nos convida a isso, a arrancar as máscaras, a olhar para o que existe por baixo delas e a abraçar a coragem de ser quem somos. Porque no fim das contas, essa é a única forma de viver uma vida que seja verdadeiramente nossa. Então, a pergunta que fica ecoando no silêncio é: qual máscara está pronta para cair hoje? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.